Boa tarde. Essa é a primeira aula da disciplina de placas e cascas do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, neste segundo quadrimestre de 2022. Nós vamos estudar peças estruturais finas, onde a espessura é muito menor do que as outras duas dimensões. E, genericamente, são chamadas de folhas, e dependendo de algumas coisas, tem nomes diferentes. Chapas são folhas planas em que o carregamento está no plano da própria chapa. Placas são folhas planas em que o carregamento é transversal ao plano da placa. E, finalmente, cascas é a situação genérica, que pode ter qualquer formato, não precisa ser plano, e o carregamento também pode ter qualquer direção. Para poder estudar esse tipo de estrutura, nós vamos precisar de alguns elementos da teoria da elasticidade. Como as chapas, placas e cascas têm apenas duas dimensões importantes, né, ou a espessura é pequena, nós vamos restringir o nosso estudo à teoria da elasticidade em duas dimensões. A teoria da elasticidade foi apresentada muito bem em um livro clássico do Timochenko. Timochenko foi um professor que nasceu na Ucrânia, estudou na Rússia e migrou para os Estados Unidos depois da Revolução Russa, e foi professor na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e depois na Universidade de Stanford, em São Francisco. Ele é o nosso fundador aí da teoria da elasticidade. Vamos, então, começar falando de tensões. Então, está aqui. Vamos pegar um pedacinho de dimensões infinitesimais, dx por dy, de chapa plana, né? E vamos verificar, então, as componentes de tensão nas faces desse quadradinho. Tensão é força por unidade de área, que tem que ser multiplicada por uma área para se transformar em força, né? As unidades são Pascal, né? Newton por metro quadrado. Se nós pegarmos as tensões aqui numa face cuja normal é o eixo x, a componente normal a essa face é σx, tensão normal na direção de x. E a componente tangencial é tal xy, componente tangencial na face x na direção de y. Mesma coisa na outra face aqui, cuja normal é y, né? A componente normal é σy e a componente tangencial é tal xy. Essas componentes podem ser colocadas numa matriz chamada tensor das tensões. Agora vamos ver como elas variam, né? De uma face para uma outra face a um dx de distância, nós vamos ter aqui a componente normal σx acrescida de del σx, del x, dx. E a componente tangencial tal xy acrescida de del tal xy, del x, dx. Mesma coisa as componentes aqui na face y, né? Quando chega na outra face um dy para frente, nós teríamos algumas pequenas variações, σy mais del sigma y, del y, dy, e tal yx mais del tal yx, del y, dy. Se nós multiplicarmos essas componentes de tensão pela área em que elas atuam aqui nas faces dessa chapa e cancelar as áreas, nós vamos cair nessas equações diferenciais de equilíbrio que estão aqui, né? Del sigma x, del x mais del tal xy, del y mais x maiúsculo igual a zero. X maiúsculo é a componente de força externa, né? A força que acelerações externas, né? Por exemplo, a aceleração da gravidade, aplicam sobre a massa dessa chapa.
A unidade disso aqui é Newton por metro cúbico, né? Vocês vão ter que multiplicar pelo volume para ter força. Na outra direção, a mesma coisa, del sigma y, del y, mais del tau yx, del x, mais y maiúsculo, que é a componente de forças de corpo, ou forças de massa, na direção de y. E fazendo equilíbrio de rotação aqui em torno do eixo YZ, né? Vocês vão chegar à conclusão que as componentes tangenciais ou componentes de cisareamento, tal xy e tal yx, são iguais em módulo, né? Claro que elas têm sinais diferentes, né? Combinando essas equações de equilíbrio, temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem, que é a equação de equilíbrio de um elemento de chapa. Vamos guardar isso, vamos usar daqui a pouco. Vamos ver agora as deformações. Então, nós temos aqui um ponto P que se desloca U na horizontal e V na vertical. U e V são funções de ponto, né? Cada ponto da nossa chapa tem um valor diferente de U e de V, obviamente. São funções de X e de Y, esses deslocamentos. Se a gente pegar um ponto agora A uma distância dx de P, ele vai parar em A', né? E o deslocamento dele não é o mesmo de P, né? É U mais del U, del X, dx, e V mais del V, del X, dx na vertical, né? A mesma coisa acontece com o ponto B, a uma distância dy de P. Ele vai parar aqui nessa posição B', e o deslocamento dele na vertical é V mais del V, del Y, dy, e na horizontal, U mais del U, del Y, dy. E agora vamos definir, então, deformação como sendo a diferença entre o comprimento final e o inicial dividido pelo comprimento inicial. Claro que é um número puro, né? Vocês estão dividindo comprimento por comprimento. Então, a deformação εx, ou seja, na direção de x, é a diferença de comprimento entre o P' e o PA, dividido pelo comprimento inicial PA. A deformação εy, a mesma coisa, né? É o P', B' menos PB, dividido por o comprimento inicial PB. E com isso a gente chega, então, nessas componentes de deformação em duas dimensões. Deformação εx na direção de x, o alongamento, é a derivada de U em x. U é uma função de x e de y, repito. Cada ponto tem um deslocamento diferente na direção de x. A deformação εy na direção de y é a derivada parcial de V em y. E a mudança de ângulo, né, que acontece, vocês olhando aqui nessa figura, os segmentos PA e PB eram originalmente ortogonais, e agora eles têm um ângulo diferente. Então, essa mudança de ângulo é dado por essas del V, del X, mais del U, del Y. Como nós estamos determinando três deformações a partir de duas funções U e V, existem condições para que isso seja compatível. Essa condição é essa que está aqui, a equação de compatibilidade, essa equação diferencial de segunda ordem aqui nas deformações. Vamos colocar numa forma melhor aqui, uma forma matricial. Então, nós temos o vetor de deformações ε, que contém εx, εy e gama xy, que é obtido a partir das funções U e V de deslocamento pela aplicação desse operador diferencial. Então, a deformação em x, εx é del U, del x. A deformação εy em y é del V, del y. E a mudança de ângulo gama xy é del U, del y mais del V, del x. Bom, as deformações foram produzidas pelas tensões, mas é óbvio que a intensidade delas depende do material.
Então, nós temos que ter uma relação entre tensões e deformações, que depende do material. Se é alumínio, é uma coisa, se é borracha, é outra completamente diferente. Então, nós temos as constantes do material. E, que é o módulo de elasticidade, as unidades são Pascal, né, Newton por metro quadrado, e o coeficiente de Poisson, essa letra grega aqui, nu, minúsculo, que é um número puro, que mede o que acontece na outra direção quando você aplica uma tensão numa certa direção. Então, se você estica em X, diminui em Y. Se você aperta em X, aumenta em Y, e assim por diante, né? Então, esse número mede isso. Então, aqui nós temos as relações, né, de deformação com tensões. E podemos escrever também, ao contrário, né, tensões em função das deformações, onde aparecem aqui os coeficientes do material. Aqui vocês estão percebendo que as tensões tangenciais são proporcionais à deformação angular, à distorção, por um outro coeficiente G, mas na verdade esse coeficiente não é independente. Ele é função do módulo de elasticidade E do coeficiente de Poisson nu. Bom, vamos escrever tudo matricialmente. Então, o vetor das tensões, que contém as três componentes de tensão, é proporcional ao vetor de deformações por meio dessa matriz de coeficientes do material. E da mesma forma, o vetor de deformações é proporcional ao vetor de tensões por essa outra matriz que aqui está. Então, essa de cima eu estou chamando de E e essa de baixo de D. Mas vocês podem encontrar outros nomes aí na literatura. Bom, substituindo, então, a essas relações materiais na equação de compatibilidade e impondo as equações de equilíbrio, nós chegamos nessa relação aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem que resolve o nosso problema a menos das condições de equilíbrio, desculpe, de contorno. X e Y são as forças de massa, né? Forças à distância, como a gravidade, por exemplo. Se a gente puder ignorar essas forças à distância, a equação diferencial resume-se nessa que está aqui, que vai nos dar, então, essas funções de x e de y, que são as componentes de tensão. Claro que para poder resolver a equação diferencial, eu preciso das condições de contorno, né? Então, vou mostrar aqui como é que isso acontece. Vamos imaginar aqui um contorno, uma areazinha cuja normal é n, inclinada de alfa com relação ao eixo x. Aqui nós temos as componentes de forças externas aplicadas a essa superfície, que são equilibradas, né, pelas tensões que estão aplicadas nas áreas de normal x e y. As relações estão aqui. Vocês percebem que se alfa for zero, né, então essa superfície é a própria superfície x, né? Então, cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero, né? Então, o x barra vai ser a própria componente sigma x. E da mesma forma, né, se vocês tiverem um alfa igual a 90 graus, né, π sobre 2, o seno de 90 graus aqui é 1, o cosseno é 0, né? Então, essa componente y barra aqui é a própria tensão sigma y. Vejam que as unidades de x barra e de y barra é força por metro quadrado, né? A mesma unidade de tensão, que vai ser multiplicada por essa areazinha que está aqui, para obter a força total que aparece nessa área. Tendo essas condições de contorno, a gente consegue resolver a nossa equação diferencial que está aqui. Mas dá para perceber, e nós vamos ver isso com mais carinho na próxima aula, que se eu tiver uma função φ de x e de y, que eu possa obter dela a componente sigma x derivando duas vezes em y, e a componente sigma y derivando duas vezes em x, e a componente tal xy derivando duas vezes em x e em y e trocando o sinal, e substituindo lá na nossa equação, nós chegamos numa equação de quarta ordem aqui, né? Nabla 4, né? Nabla 2 de Nabla 2 de φ,
que é igual a isso que está aqui, né? Que são as forças externas, a distância, mas se não forem significantes, vai ter um zero aqui. Então, nós teríamos aqui nabla 4 de φ igual a zero. Então, com isso, fica verificado que qualquer função de x e de y que tenha essa propriedade, né, nabla 4 igual a zero, é uma solução da teoria da elasticidade em duas dimensões. E para acertar os coeficientes dessa solução, nós vamos usar, então, essas condições de contorno. Nós vamos ver aqui, para chapas retangulares, essas condições são muito simples, né? Porque as forças de contorno vão ser fáceis de ser achados, né? Já que o alfa ou é zero ou é 90 graus.